Pessoal, vamos voltar aqui agora. A professora botou um casaco que está muito frio. Agora a gente vai ver os dois últimos movimentos, ok? O dadaísmo e o surrealismo. Vamos começar aqui com o dadaísmo. Dentre todos os movimentos que a gente já viu e o próximo que a gente ainda vai ver, que é o surrealismo, o dadaísmo é o mais radical de todos eles, ok? Ele é, inclusive, tão radical que muita gente até hoje não entende as ambições do dadaísmo e suas características, ok? Mas uma das suas principais intenções era abolir a lógica, abolir a organização e o olhar racional. Então, não tentem procurar lógica dentro do dadaísmo que vocês não vão encontrar, certo? Organização também não. E se vocês quiserem olhar para um quadro, para uma obra dadaísta, então para um escrito dadaísta, vocês não vão conseguir entender se vocês olharem com o olhar racional. Então, tentem olhar com um olhar um pouco mais emocional e um olhar que não tenha tanta lógica, ok? O dadaísmo vai trabalhar muito com a espontaneidade, ok? Eles vão ser totalmente espontâneos. E eles falam que a beleza está morta, ok? Então, agora que você considera belo, já não existe. Aquilo ali está morto, ok? Eles negam todos os valores estéticos que antes já tinham, inclusive os valores do próprio cubismo, do próprio expressionismo e futurismo. Os seus métodos, às vezes, eles são incompreensíveis, a sociedade da época não conseguiu compreender, certo? Até hoje, quando a gente estuda, tem algumas pessoas que ainda não conseguem entender realmente o que foi o dadaísmo, realmente por essa falta de lógica, né? Quando você não tem lógica em alguma coisa, você fica tentando buscar uma lógica ali que não existe, ok? Eles não vão tentar explicar o ser humano também, certo? Eles vão fazer uma arte que não tenha lógica, certo? E que também não vão querer buscar explicar nada, tampouco o ser humano, certo? Eles não escreveram manifestos, diferentes de todos os movimentos que a gente já viu, que publicavam vários e vários manifestos, né, como se fossem ali as regrinhas do movimento. Os dadaístas não fizeram isso, certo? Então, inclusive aqui a gente vê a radicalidade do movimento, ao ir contra a própria onda que estava acontecendo na Europa. Bom, se todos os movimentos publicam manifestos, eu não vou publicar, eu vou ser totalmente diferente, ok? E a literatura dadaísta vai seguir a mesma lógica, certo? Não seguir a mesma lógica, né? Porque é dadaísta e não tem lógica. Mas dentro da literatura a gente vai ter as mesmas características do dadaísmo, certo? Falta de lógica, ok? Você não tentem procurar lógica dentro das poesias e dentro dos escritos dadaístas que vocês não vão encontrar, certo? É tudo muito espontâneo, ou seja, algo que o escritor tirou ele na hora, vou escrever sobre tal coisa, e é muito, muito, muito espontâneo, certo? E eles falam que o pensamento ele não se faz aqui na cabeça, nem no cérebro, ele se faz na boca. O pensamento se faz na boca, ok? E aí eu trouxe para vocês esse poema dadaísta, que é do principal representante que a gente tem, que é o Tristan Tzara, ok? E aqui ele vai falar mais ou menos como que você faz um poema dadaísta, ok? Receita de um poema dadaísta. Não é um manifesto, é um poema que ele escreveu, certo? E aqui ele fala como mais ou menos você pode escrever algo dadaísta. Aí ele fala, pega um jornal, pega uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida do público. Então, aqui ele fala, realmente, você vai pegar um jornal, pegar um artigo, do tamanho que você quiser, recortar as palavras do artigo, botar dentro de um saco, e depois você vai escrever o seu poema na ordem que você tirar as palavras. Então, o artigo que antes tinha aquela lógica, né? Que tinha ali toda a coesão, toda a coerência, agora você vai transformar em outra coisa. E por isso que é espontâneo, porque aí você pega ali e vai escrevendo, certo?
E aí, aqui no final que eu acho muito interessante quando ele fala, e ele, um escritor infinitamente original. Realmente, eles são muito originais, onde que você vai ver um poeta, né, pegando palavras do jornal, botando num saco para poder fazer um poema. São sensíveis, sim, ao seu modo, porque a interpretação que eles dão ao seu poema é sua, certo? E aqui ele fala a principal característica dos dadaístas, né? Ainda que incompreendido do público. O público realmente não compreendeu, não compreende ainda a arte dadaísta, certo? Mas é justamente essa questão. O dadaísmo ele veio com outra pegada. Eles criticavam muito os outros movimentos, que eles falavam, vocês querem explicar o ser humano, isso é muito difícil, realmente, extremamente difícil. E eles deixaram isso de lado, deixaram várias e várias outras coisas de lado. Uma das frases mais famosas do Tristan Tzara, né, o principal representante, é: a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta, ok? Então, não vamos focar a arte somente na beleza, porque a beleza não existe, a beleza está morta. Vamos agora olhar de uma maneira diferente para essa arte, ok? Então, gente, eles negaram o passado, negaram ali toda aquela tradição, todo aquele conservadorismo, e inclusive eles negaram a própria arte dos movimentos vanguardistas ali da Europa, certo? Eles negaram o futurismo, eles negaram o cubismo, o expressionismo, o surrealismo, porque eles são, o dadaísmo é um movimento realmente diferente dentro do movimento de muitas coisas diferentes, ok? E aqui eu coloquei duas obras de artes, né? Aqui é como se fosse um mictório, né? É por isso que as pessoas não compreendem. Eles pegam mictório para fazer arte, pega escada, pega pneu de bicicleta para fazer arte, o povo não consegue realmente compreender, certo? E aqui também tem uma pinturinha. E agora a gente passa para o outro, a nossa última vanguarda europeia que a gente vai estudar, é o surrealismo, certo? A primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês do surrealismo é uma frase do ator e escritor Antonin Artaud, certo? Ele definiu o surrealismo dessa maneira. O surrealismo não é um estilo, é o grito da mente que se volta para si mesma. Então, quando a gente pensar em surrealismo, a primeira palavra que vai vir à nossa cabeça é mente. É a mente do ser humano, certo? Porque o surrealismo, diferente de todos os outros movimentos que a gente já viu, eles buscavam um maior conhecimento da espécie humana, certo? Só que esse conhecimento não era pautado na realidade, ou seja, na realidade palpável, e sim na valorização da fantasia. E onde que a gente vai encontrar essa valorização da fantasia? Principalmente no mundo dos sonhos, que acontecem na mente humana, certo? Então, o surrealismo vai tratar muito dos sonhos dentro da mente do ser humano, ok? Então, como eu disse, valorizar o sonho, certo? Desse sonho, a gente vai trabalhar com a parte do cérebro que a gente chama de inconsciente e a gente vai liberar esse inconsciente para trabalhar a favor da arte. Esse inconsciente eu vou usar para pintar no quadro, eu vou usar para escrever alguma coisa, certo? Eles vão ultrapassar toda essa realidade objetiva que a gente tem, essa realidade palpável, e eles vão perpassar para ir realmente para esse mundo inconsciente, né? Esse inconsciente humano, que lá está a minha fantasia, que lá está o meu sonho, beleza? E aí, uma teoria que vai ajudar muito os surrealistas e onde que eles se apoiam mais é a teoria psicanalítica do Freud, certo? O Freud influenciou muito, muito esse movimento surrealista, justamente por ele trabalhar com essa questão de sonho, certo? Com aquela questão do ID, do ego, do superego, certo? Quando ele fala do ID, ele fala que é o lado mais agressivo e animal que a gente tem, né? Que é aqueles desejos que são dominados pela natureza, ok? E aí o ID é aquela parte que não podem ser impostos nenhum tipo de imposição cultural ou social, certo? Porque o ID sempre vai buscar o prazer, ok? E por ser agressivo dessa maneira, ele não vai obedecer nada. Já o ego é a gente ter esse domínio da percepção que a gente tem
do pensamento e do controle motor, ou seja, o controle do nosso próprio corpo. E esse é o encarregado de encontrar formas de alcançar a realização do desejo que a gente tem no ID. Ou seja, o ID é o desejo, o ego é a forma que a gente encontra de suprir esse desejo, e o superego é como se fosse o sensor do ID, ou seja, aquele cara que regra, né? Dentro do superego, a gente tem todas as proibições, as regras socialmente impostas, ou seja, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não faz porque realmente sabe que aquilo ali socialmente é visto como uma coisa ruim, ok? Então, tem essas três definições da psicanálise do Freud, que influenciaram diretamente no surrealismo, beleza? Por quê? Porque eles viam que nessa teoria do Freud há muita coisa que ainda há para se descobrir no ser humano, principalmente na mente, né? Que é um dos locais do corpo humano que ainda é um pouco obscuro para a medicina, certo? Ainda não tem tantas certezas como em outras partes do corpo humano. E aí eles vão dizer que a razão não é o melhor instrumento para a gente descobrir as coisas, porque quando a gente pensa com a razão, a gente pondera demais as coisas. Então, não vamos usar da razão para descobrir as coisas, ok? Eles produzem uma arte de impacto. Quando eu digo isso, vai impactar você, vai me impactar, para consequentemente a gente se chocar, ok? E aí vai ter a abertura para o surrealismo, ok? Os maiores representantes que a gente tem dentro da pintura são o Salvador Dalí e o Juan Miró. O Salvador Dalí, aquele do bigodão, ok? E dentro da literatura surrealista, a gente tem um cara chamado André Breton, que ele vai escrever o Manifesto do Surrealismo, certo? E aí ele vai defender, dentro da literatura surrealista, que a gente trabalha com a escrita automática, ok? Essa escrita automática, ela não vai ter relações lógicas, ou seja, não vai ter logicidade, assim como no dadaísmo. E tudo que eu escrever, você não vai encontrar equivalência no mundo real. Então aqui, a gente vai trabalhar muito com a questão do sonho, certo? E o sonho você não vai encontrar equivalência nem verossimilhança com o que existe no mundo real, ok? Vamos trabalhar, como eu já disse, com o universo dos sonhos, e você não vai ter bases racionais para analisar os textos surrealistas, ok? Porque, querendo ou não, às vezes os sonhos são extremamente inexplicáveis, né? Às vezes você acorda, você teve um sonho e você não consegue explicar o que aconteceu durante o seu sonho. E é realmente isso que a literatura surrealista tenta trabalhar, ok? E aqui eu trouxe esse trechinho do André Breton, ok? Dele falando realmente dessa escrita automática, de como que deve ser essa literatura surrealista. E ele fala: mandem trazer algo com o que escrever, depois de se haverem estabelecido em um lugar tão favorável quanto possível a concentração do espírito sobre si mesmo. Ponham-se no estado mais passivo ou receptivo que puderem. Façam abstração de seu gênio, de seus talentos e de todos os outros. Digam a si mesmos que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escrevam depressa, sem um assunto pré-concebido, bastante depressa para não se conterem e não serem tentados a reler. A primeira frase virá sozinha. Tanto é verdade que a cada segundo é uma frase estranha a nosso pensamento consciente que só pede para se exteriorizar. Então é que ele fala que a gente tem que ser receptivo, ficar o mais passivo quanto puder quando for escrever algo surrealista, certo? Vamos deixar a mente o mais leve, mais assim, sem nada. Não se atente aos seus talentos, não se atente aos seus gênios, certo? E aí ele fala que tem que escrever muito rápido para não dar tempo de você reler e, consequentemente, revisar aquilo que você escreveu, certo? Então, aqui também os escritores surrealistas não trabalham com revisão, ok? Bom, aqui no Brasil, a literatura surrealista, ela foi muito com o Murilo Mendes, que é um modernista que a gente vai ver na próxima semana, que é o conteúdo da próxima semana, certo?
E o Murilo Mendes ele vai construir muitas imagens dentro dos seus poemas, e essas imagens vão nos levar ao nosso misterioso inconsciente, certo? Quando eu falo imagens, vocês pensam nas descrições que o poeta faz e as imagens que você cria na sua mente, certo? Com essas imagens que ele faz com que você crie na sua mente, consequentemente você já entra nesse misterioso inconsciente que a gente tem na mente humana, ok? E aqui ele trouxe aqui uma estrofe de um dos poemas dele, que se chama Aproximação do Terror. Então a gente também vê essa questão do terror, querendo ou não, sonhos, pesadelos, também fazem parte do surrealismo, certo? É um poema bem grande, mas eu trouxe só um pedacinho. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver. Ouça a multidão, o coro do universo, o trote das estrelas. Já nos subúrbios da caneta, as rosas perderam a fala, entrega-se a morte a domicílio dos braços, pende a ópera do mundo, ok? É muita coisa acontecendo, certo? São muitas imagens que o Murilo Mendes coloca dentro dessa estrofe. Primeiro a gente pensa em um abismo batendo palmas, então a gente sabe que o abismo não pode bater palmas. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma coisa surrealista. Então, literalmente, você pensa em um abismo com o braço batendo palmas. Depois você tem que pensar na noite apontando um revólver. Você pensa, gente, mas à noite... Então, assim, são muitas coisas que fazem com que você não consiga criar uma imagem concreta na sua cabeça, certo? Porque nós somos condicionados muito à racionalidade, ok? E também você lendo essa estrofe toda, você não consegue montar uma mensagem única, um quadro único do que o autor quis passar, certo? Você não consegue montar nada racional, porque é realmente muito surrealista. Ele trabalha com coisas que levam ao nosso inconsciente, ok? Ouça a multidão, o coro do universo, o trote das estrelas, que geralmente trota não é estrela, é cavalo, né? Então, assim, realmente é um poema surrealista para a gente não conseguir formar um quadro único e racional do que o autor quis trazer para a gente, beleza? E querendo ou não, lembra a gente de um sonho, certo? Às vezes o sonho realmente não tem sentido. Então você pode estar com um abismo com o braço batendo palma, estrelas com patas e trotando, realmente. Lembra a gente um sonho que não tem logicidade entre si, ok? Aqui as imagens do surrealismo, certamente bem surreal, coisas que nos lembram sonhos, né? Aqui a gente tem os barquinhos, mas parecem nuvens, depois a gente vê que são barcos, então, bem, os relógios derretendo, né? Essa questão do tempo. E aí a gente precisa perceber as influências das vanguardas aqui no Brasil, ok? Porque a gente estuda as vanguardas europeias para entender por que o modernismo aconteceu aqui no Brasil, certo? As vanguardas foram vários movimentos que aconteceram lá na Europa, com essa intenção de pensar além do seu tempo, de construir algo que ainda não tinha sido feito, certo? E isso vai influenciar diretamente aqui no Brasil, porque ele vai impulsionar nos leitores, nos escritores, essa vontade de destruir os modelos arcaicos, esses modelos antigos que tinham aqui no Brasil, certo? E os nossos escritores modernistas, eles vão ter um olhar inovador para o mundo e principalmente para o Brasil. E vão trabalhar com essa questão de romper com tudo que já tinha sido feito antes, ok? Então, romantismo, realismo, naturalismo, arcadismo, barroco, parnasianismo, simbolismo, vamos romper com tudo isso e agora a gente vai fazer uma transformação, ok? Então, quando a gente estiver vendo modernismo, vocês vão conseguir perceber essas influências, certo? Porque a principal característica do modernismo é criar uma literatura que ainda não tinha sido feita aqui no Brasil, certo? E realmente, eram extremamente radicais quando eles fazem a Semana de Arte em 1922. Causa totalmente um rebuliço aqui no Brasil. O Monteiro Lobato, que era um dos pré-modernistas, não gosta, ele faz uma nota no jornal criticando, depois se dá maior confusão. Eles brigam com os parnasianos, brigam com o Olavo Bilac, chamam o Olavo Bilac de sapo-boi. Então, os modernistas foram os escritores que realmente viraram a literatura de cabeça para baixo, ou seja, tudo que já tinha sido feito aqui, a gente vai mudar totalmente, ok? Mas isso a gente vê na semana que vem e eu garanto que vocês vão gostar muito
do modernismo. É muito interessante o jeito que os escritores trabalham a literatura dentro dessa estética, ok? E para encerrarmos aqui, eu trouxe uma frase do Jorge Duran, que ele fala: o amor é a literatura conhecida e na procura apaixonada, quase sempre desesperada, da comunicação. Então, a literatura, por ser, uma das vertentes da arte, a gente também trabalha muito com emoções e, consequentemente, com o amor, ok? O amor, querendo ou não, tem toda essa pressa, esse desespero pela comunicação, e a literatura também, por refletir o que a sociedade estava sentindo naquela época, ok? Então lembre-se disso, a literatura também trabalha muito com os sentimentos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das vanguardas europeias, ok? A gente está quase acabando o nosso curso de literatura com modernismo e um pouquinho de literatura contemporânea. A gente chega meio que ao fim da literatura, do estudo da literatura brasileira, certo? Que agora a gente está na literatura contemporânea, certo? Então daqui uns 40 anos vão ter pessoas estudando a literatura que era escrita aqui no Brasil durante essa época. Mas, por enquanto, estamos vivendo uma estética literária aqui no Brasil, que é a estética contemporânea, ok? E é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com modernismo. Espero que vocês estejam curtindo. E a gente se encontra na quinta-feira, ao vivo, para respondermos algumas questões das vanguardas europeias, ok? Bom, galera, é isso. Um abraço, se cuidem e a gente se vê